A Casa do Dragão, quarto episódio. Ou então, como eu vou chamar a partir de agora, A Casa do Daemon. Porque sim, porque o Daemon é o melhor personagem aí, eu tô torcendo pra ele. Nem sei pra que eu tô torcendo, no que vai acontecer, mas eu tô torcendo pra ele. Estou demonizado. Aliás, por falar em Daemon, eu tô um pouco chateado porque esse foi o quarto episódio. Numa temporada que vão ter 10 episódios, esse episódio tinha que estar em sexto. Inclusive, esse episódio reforça ainda mais que a gente tá vendo a série certa, né? Porque até um episódio que é minimalista continua sendo bom pra cacete. Não teve uma grande batalha, não teve uma grande reviravolta, só teve novelão, incesto e mesmo assim, porra, um dos melhores episódios da temporada. Tá cada vez melhor, na minha opinião. Eu acredito que o principal sentido desse episódio se estende à ambiguidade dos eventos que acontecem aqui. Porque esses eventos foram desenhados da forma que eles foram desenhados pra oferecer diversas interpretações pra cada pessoa. Interpretações diferentes pra cada um de nós. E sinceramente, série boa é série que faz a gente enxergar mais de um lado da moeda, né não? Isso fica claro principalmente com a falta de ponto de vista do papai Daemon nesse episódio, né? Uma vez que lá no terceiro episódio a gente estava bem dentro da cabeça dele, né? Nesse episódio não, nesse episódio a gente não sabe o que ele tá pensando, quais são as intenções dele. Essas intenções, elas surgem ainda mais inacessíveis e também caóticas. Por essas e outras que esse foi o episódio mais controverso até então. E na minha opinião, sinceramente, esse vai ser o episódio mais controverso da temporada inteira. O controverso no sentido que eu tô falando, não no sentido de violência, etc. Mas não pelo que aparece escancarado em cena pra gente, mas pelo significado dessas ações. Os dilemas explorados nesses significados. A gente tem lá a chegada do Daemon em Porto Real, mais uma vez de forma caótica, quase dando um tapa ali no navio, né? E depois a entrada dele na Sala do Trono. E por mais imprevisível que seja o Daemon e a gente conheça essa imprevisibilidade, ele continua surpreendendo sendo imprevisível. Incrível isso, né? Depois daquela conquista no episódio anterior e também o ódio que ele ficou quando leu a carta do irmão dele, eu não esperava que ele fosse chegar dessa forma que ele chegou ali oferecendo paz ao irmão. Realmente é um cara imprevisível, o melhor personagem. E conforme o episódio vai rolando, a ambiguidade do Daemon vai ficando cada vez mais embaçada pros nossos olhos, né? E esse tópico é muito bem reforçado na cena em que ele leva a Rhaenyra pra dar aquele passeio do Aladdin, né? Pela cidade, passeio da Jasmine. Por um lado, pode ter ficado claro pra você que o Daemon levou ela ali pra ver aquela peça, né? Tá tendo uma peça ali que é completamente uma sátira ao que rola na série. E de repente a intenção do Daemon foi mostrar pra ela, olha só, não é tão querida assim não, hein, pessoal, eu não gosto tanto de você assim não, vai com calma aí, dá mais atenção ao povo. Porque a Margaery Tyrell fez muito isso, né? Ela foi uma personagem em Game of Thrones que ela deu uma atenção ao povo, conheceu ali, andou com a galera. É claro, foi fake, não foi altruísta, mas ela fez isso. Margaery Tyrell, desculpa. Aliás, saudades, hein? Porra. Mas então vamos lá, vamos falar do principal acontecimento desse episódio. De novo, pra mim não se trata de uma cena só por ser uma cena controversa, mas tem muita coisa ali. Mas antes, se inscreve aí no meu canal, valeu? Seja muito bem-vindo ao canal aqui, Gustavo Brasil. Se você tem acompanhado essa série e gosta desse tipo de conteúdo focado em filmes e séries, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo e vambora. Eu mesmo já entrei em 3 debates quanto às intenções do Daemon nessa cena, principalmente pelo complemento que a gente se depara depois mais tarde, né? E pra mim eles acertaram muito em botar uma mulher pra dirigir esse episódio, porque aborda ali a sexualidade do ponto de vista de uma mulher. E a ambiguidade dessa cena se resume a questionamentos sobre a manipulação do Daemon. Afinal, ele tirou a touquinha da Rhaenyra, né, sabendo que iriam reconhecer ela na rua e ia espalhar a fofoca. Por outro lado, se foi isso, ele não pensou que reconheceriam ele também? E quando ele larga ela lá sozinha, foi o que aquilo? Foi de repente um lapso de humanidade? Ele caiu na real, falou, pô, não vou descabaçá-la não, vai dar mau problema isso, é só, porra, tadinha. Ou foi um plano muito mal arquitetado que achando que deixando ela lá ia sobrar só pra ela? Não, né? No final a gente vê que ele sugere o casamento, então... A questão é que mais tarde, aquela moça, né, Verme Branco, aparece lidando com o moleque que viu a Rhaenyra saindo e fez a fofoca pro lagarto. Não fica claro quanto o Daemon participa dessa manipulação, né? Porque assim, pra mim, ele sente alguma coisa pela Rhaenyra assim, seja uma atração sexual, desejo, ou então um amorzinho mesmo, pô. Só sei que eu achei que ele ia chegar pra ela e falar, não, pô, vou botar só a cabecinha aqui, mas não foi isso. Quer dizer, eu acho que não teve penetração ali, sabe? Mas uma coisa que é tão ambígua quanto isso é a cena depois da Rhaenyra com Criston Cole, né? Assim, eu não vi tensão sexual entre esses dois no último episódio, teve uma galera que viu, eu não vi. Mas independente disso, eu acho que a diretora ela tenha focado em um questionamento diferente. Foi uma noite de paixão recíproca ali, desejo, né, entre a Rhaenyra e o Criston Cole, ou então foi a Rhaenyra usando o abuso de poder dela, né, a posição dela pra poder abusar desse poder com o Criston Cole, dando uma de Harvey Weinstein ali pra cima dele. E tipo, se foi essa segunda intenção, o que eu acho que foi, eu não tô dizendo que foi contra da vontade dele não é isso não, tipo, contra do desejo, só que eu tô me referindo a princípio, né, o princípio de la sacanagem, como se na cabeça dele, do Criston Cole, ele tivesse traindo o voto que ele fez de cuidar dela, né. Ela acho que entendeu que cuidar dela seria outra coisa, pô. É fato que ela ainda tava no desejo, né, mas o tipo de abordagem me fez pensar nessa segunda opção aí. E pô, é por isso que eu acho essa série tão
tão boa. Porque assim, a gente gosta do Daemon, né? Personagens como o Daemon e a Rhaenyra também. E eles têm atitudes ruins, sabe? Atitudes questionáveis ou então até monstruosas, né? Principalmente o Daemon. Eles têm seus defeitos e é isso que eu gosto de ver em cena. De novo, é por isso que eu achei tão interessante esse episódio ter sido dirigido por uma mulher. Fora que quem conhece bem a história da Rhaenyra sabe que esse olhar aí é descoberta de uma nova arma, né? E tipo, a Rhaenyra, depois ela mentiu pra Alicent, né? Mas no meio de toda aquela causada dela, será que não teve um pouco também de ignorância e inocência e de repente ela achou que aconteceu o que aconteceu ou então que não aconteceu? Não sei, né? Tudo bem, ela mentiu, mas eu tô dizendo que talvez tenha um pouco ali de ingenuidade. E esse tipo de coisa me leva a um outro questionamento, que envolve aí a cena da Alicent com o Viserys, né? Aquela cena lá, é uma cena bizarra, tem que ser uma cena bizarra. E tipo, não sei pra vocês, mas eu fiquei mais chocado, eu causei mais estranheza nessa cena da Alicent com o Viserys na cama do que na cena do tio pegando a sobrinha lá, né? Mas de novo, a direção brilhante desse episódio ataca mais uma vez. E aí vem o questionamento, será que na cabeça da Alicent, tô falando da cabeça dela, não nosso conceito do que aconteceu, nosso conceito de certo e errado, mas será que na cabeça dela ela tá sendo estuprada pelo Viserys ou será que ela tá achando que ela tá fazendo o dever dela? E aí no fundo ela acaba gostando de estar fazendo um dever de rainha, sabe? Sei lá, é o que eu tô falando, são várias interpretações e isso foi muito legal. No caso, gostando por causa desse senso de dever cumprido, entendeu? São pontos extremamente sensíveis que são tocados nesse episódio. Eu sei que vai ter muita gente que pode me xingar pelo que eu tô falando, mas assim, eu tô falando que existe mostrar o realismo, existe mostrar a ambiguidade, mostrar coisas que realmente acontecem e que nem tudo é preto no branco. Não quer dizer que a série esteja passando pano, muito menos eu. É diferente de passar pano. Sinceramente, eu gosto quando a série me faz pensar e questionar algumas coisas. O próprio Lagarto é um puta de uma incógnita também, né? É muito fácil a gente chegar aqui e dizer que ele é mau e tá manipulando o rei porque sim, mas pra mim, a falta de humanidade do Lagarto não é com o rei, nem com o povo, é com a filha dele. Eu sei que teve interesse próprio no fato dele explanar a Rhaenyra ali pro rei, né? Mas pra mim ele se preocupa um pouco com o Viserys também. Se preocupa com Vivi, rei Vivi. Esse episódio foi muito sobre desequilíbrio e também desconstrução de alguns conceitos pré-estabelecidos. E olha que eu detesto essa palavra em desconstrução. Só que eu tô usando um contexto diferente aqui. Se você odeia o Daemon, nesse episódio você vai odiar mais ainda. Se você é hater da Rhaenyra, nesse episódio você vai achar que ela é quem faz tudo errado. Eu só queria declarar aqui a minha torcida pro menorzinho ali, ó, que queria casar com a Rhaenyra, falou que quer proteger ela e mostrou que pode. O moleque é pica, irmão. E agora com a saída do Lagarto do posto de mão do rei, a mão do rei poderia se regenerar, né? Poderia recuperar aí da gangrena que tá tendo ali. Porque a mão do rei tá corrompida, né? Deu pra ver, tá faltando até dedo ali, pô. Essa cena aí é muito boa, né? O Viserys, quando vai demitir o Lagarto, ele faz os elogios e críticas ao mesmo tempo, o Lagarto fica perdidinho. Faltou o Lagarto perguntar, né? Mas pô, vem cá, você é fã ou é hater? Não tô entendendo.